noite, galera do YouTube. Eu resolvi vir dar esse testemunho para vocês. Eu tenho visto muita coisa no YouTube. Tenho visto testemunho de crianças que estão sonhando e vendo a volta de Jesus, adultos, jovens, né? Pessoas de idade, crianças da China, em outros países, Lisboa, em todo lugar do mundo. Se você acessar no YouTube, você vai ver esses vídeos. E eu perguntei para Jesus o que era a verdade disso, o que era mentira. E Deus me deu um sonho, e em sonho Deus também me deu essa interpretação. No sonho, esse sonho que eu tive, eu vi uma máquina parecida com uma colheitadeira, uma grande máquina, enorme, muito diferente de uma máquina qualquer, porque ela não tinha roda. E as laterais eram quadradas e medidas iguais, muito grande, muito bonita. E no interior da máquina tinha como parecido aquelas rodas de arado de trator, meio prateadas, milhares e milhares dessas rodas. E essas rodas, quando se moviam numa direção, todas elas se moviam na mesma direção. E elas vinham pela terra, nivelando a terra. Era muito bonito a obra que era feita por essa máquina, porque todo lugar que era desnivelado, montanhas, lugar de elevação, de depressão, né? Lugares, enfim, todo tipo de lugar, ele se tornava um lugar reto, um lugar nivelado e limpo. A terra ficava limpa, e tinha medidas também do barranco iguais. Essas medidas elas eram proporcionais ao tamanho. A estrada era reta, ela não fazia curva, e fazia um sulco na estrada em que o piso ficava totalmente nivelado. E eu achei aquilo muito interessante, muito bonito que era sendo feito. E esse sonho foi assim, parece que eu estava sonhando dentro de um outro sonho, e de repente apareceu essa imagem. Eu tinha certeza que já não era mais um sonho, porque eu nunca tive esse tipo de sonho. E essa máquina de repente parou. E parece um sonho que alguma coisa tinha acontecido, algum acidente. Eu não sei se alguns operários nessa máquina tinham ali sofrido algum acidente. De repente ela parou, e eu me perguntava, por que parou? Ela faz uma obra tão bonita na terra, deixa a terra tão limpa, tirava as pedras, até a terra se tornava mais limpa. Interessante. Mas ao mesmo tempo que ela parou, parecia que eu estava num lugar alto vendo ela de cima. Lá embaixo ela continuava. Então ela parou aqui no nível de cima, e no nível de baixo ela continuava sendo feita. E eu achei aquilo muito interessante, muito diferente de tudo que eu vi. E quando eu acordei, eu perguntei para Deus o que significava aquilo. Porque ao ver todos esses testemunhos no YouTube, vendo muita coisa no YouTube, eu orei e pedi para Deus para Ele me mostrar o que estava acontecendo, se isso realmente procedia, se era de Deus, ou se era mais uma teoria da conspiração, como o pessoal costuma dizer. E na hora o Espírito Santo começou a me falar o que era aquilo. Essa grande máquina era Deus vindo sobre o mundo. Aqueles arados, aqueles círculos de arados eram a obra do Espírito Santo, que se movia como movia a máquina, movia na mesma direção. E a terra era a humanidade. Os vários tipos de terreno, né? Montanhas, depressão, colinas, vales, eram as pessoas. E a obra que fazia esse caminho reto era a obra que Deus vai fazer quando Ele vier sobre a terra, que é o juízo, que é o julgamento. Ele vai colocar todas as coisas, digamos assim, que estão desniveladas no nível correto, ou seja, Ele vai julgar com justiça. E Deus falou claro ao meu coração, que é a obra dele, é chegado o tempo dele. Aí eu pedi para Deus uma palavra que conduzia com sonho, porque Deus sempre falou comigo, não só por visões, eu já tive muitas, mas também pela palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra. E essa palavra, vocês vão notar que ela bate com o sonho. É incrível isso. Mas eu quero, antes de ler a palavra, eu quero falar o contexto da palavra. Essa palavra foi profetizada pelo profeta Isaías
há mais ou menos 660 anos antes de Jesus vir ao mundo. E esse profeta teve visões do final, do juízo, do fim do mundo. E ele também teve visões do Messias, de Jesus, o Salvador, que viria ao mundo. E ele profetizou isso. E ele profetizou que antes de Jesus vir ao mundo, ele enviaria um mensageiro que ia anunciar a respeito da vinda do Messias. Esse mensageiro era João Batista. E João Batista, no deserto, ele se retirou para o deserto, porque ele era uma pessoa de muita oração e vestia, se alguém não conhece a palavra, vestia peles de animais, comia gafanhotos, mel silvestre, enfim. Ele cuidava até o que ele comia, era um homem de Deus, um profeta de Deus. E a palavra dele anunciava Jesus dessa seguinte forma, chamando as pessoas ao arrependimento. Chamando as pessoas ao tempo em que ia vir ao mundo o Messias, o Salvador, e que era tempo de se arrepender, era tempo de se converter, era tempo de levar a sério, finalmente essa palavra ela vem, levar a sério como nunca vocês levaram, porque Jesus está retornando novamente. E nesse contexto, essa palavra foi dita pelo profeta Isaías ao profeta João Batista, que anunciava a vinda de Jesus. Então eu vou ler para vocês essa palavra, ela está no Novo Testamento, mas poderia ler no livro de Isaías, mas eu quero ler no Novo Testamento, que fica muito mais fácil, até pessoas que não conhecem Jesus, abrirem o livro de Lucas, capítulo 3, em que fala lá de João Batista preparando o caminho do Senhor. E no contexto, eu vou ler apenas a palavra que fala que João Batista percorre toda a região próxima ao Rio Jordão, o rio onde Jesus foi batizado, pregando o batismo de arrependimento. Então, ele chamava as pessoas ao arrependimento, a se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, das suas más ações, e para elas receberem perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, da voz do que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, se a gente vê essa palavra, ela é semelhante ao sonho, em que fala que veredas retas para o Senhor, caminho reto significa caminho de santidade. Como é difícil para a gente, depois que a gente conhece Jesus, andar num caminho reto, deixar de fazer as coisas erradas que a gente fazia. E esse caminho é o caminho que Deus pede agora no final para a gente andar. O vale aterrado, as montanhas e colinas niveladas, significa que o caminho do Senhor ele não tem curvas, ele é um caminho. E Jesus é o caminho, é o único caminho que aponta direto para Deus. Não há atalhos e não há terreno pedregoso. O caminho de Jesus é um caminho liso, plano, reto e nos conduz a Deus. E fala lá que as estradas tortuosas serão endireitadas. O que é torto na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, ele endireita. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu já dei esse testemunho aqui em casa, para minha filha, conversei bastante coisa, está faltando meu filho e a namorada dele, e eles estão aqui me ajudando a gravar esse vídeo, estão escutando. Eu fui um homem do mundo, uma pessoa do mundo, usei drogas, fiz tudo quanto é tipo de coisa que tem até vergonha de falar. Mas um dia, quando a gente está no fundo do poço, diz o ditado popular, a gente olha para cima, né? E lá no fundo do poço eu clamei a Deus. Eu falei que se existisse um Deus, que Ele se manifestasse a mim. Eu estava quase um ano desempregado, já morando na casa da minha mãe, que não tinha condições de pagar aluguel, uma casa grande. E estava confortável lá, sem muita preocupação, e indo na igreja, esporadicamente, assim, toda quarta-feira tinha um culto de oração. Eu ia, e
me sentia bem, às vezes ia até drogado para esse culto, mas ia. O pessoal se reunia em círculo e orava e pedia a Deus. E ali a primeira oração que eu fiz para Deus foi assim, se existisse um Deus mesmo, que esse Deus ele me ajudasse, que eu estava um ano desempregado, nunca tinha ficado desempregado, eu sou professor de tênis, dou aula há muitos anos, formei muitos já professores, e era uma quarta-feira, eu orei e pedi a Deus, e ali eu aprendi com aquele povo de Deus como é que orava, eu pedi para Jesus, para ele arranjar um emprego para mim. Na quinta-feira, no dia seguinte, bateu em casa um rapaz e me ofereceu emprego. Ali eu vi o poder de Deus, e onde eu estou até hoje, há mais de 20 anos, nesse mesmo lugar. Esse lugar foi resposta e oração. E continuando esse testemunho, eu vim a conhecer Cristo depois que eu já me mudei dessa casa para uma casa ainda menor, que a gente saiu. E um pouquinho antes de sair, quando eu fui no culto de oração, um belo dia, toda quarta-feira era, eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho, um anjo aparecia para mim, me pegava pela mão. E eu sabia que era um anjo porque eu via ele de costas, eu não via o rosto dele, muito, umas vestes brancas, a asa parecia que estava recolhida, mas eu via assim aquela luz muito branca e me conduzia. O caminho era claro, de repente foi ficando escuro. Eu comecei a ouvir gritos, eu comecei a sentir calor, minha pele começou a queimar, meus olhos lacrimejar e eu não tinha como respirar. Literalmente Deus me levou ao inferno. Eu pude ver o que é o inferno. As pessoas agonizando, pessoas com todo tipo de doença no corpo, pessoas sendo torturadas de todas as formas, os demônios torturando. E era uma estrada, como se fosse uma passarela de vidro, e aquele anjo, aquele ser espiritual falava assim, não tenha medo, eles não podem te tocar. E os demônios vinham para me tocar, e aquela parede impedia eles. E eu vi o sofrimento das pessoas, as pessoas agonizando, rangendo os dentes, chorando, pedindo pelo amor de Deus para sair daquilo ali. E eu não conseguia respirar, porque o enxofre, quando você queima ele no ambiente, você não consegue respirar. A pele queima, teus olhos lacrimejam, tua língua queima, é horrível, é horrível. E eu pedia, pelo amor de Deus, para Deus me tirar daquele lugar. E aquele anjo falava assim, Deus permitiu você vir nesse lugar para você ver o lugar que você vai vir para a eternidade se você continuar nesse caminho que você está. E eu vi aquilo e eu não sabia nem o que falar, eu só pedia, me tira daqui, me tira daqui. Aquilo era muito agonizante, aquilo eram cenas assim muito cruéis, muito horríveis, ninguém suporta ver essas coisas. E quando eu acordei, eu pensei, como todo mundo pensa, ufa, foi só um sonho. Eu acho que na noite anterior eu devo ter usado muita droga, né, se você pensa dessa forma. Mas aí eu caí em si porque eu fui cheirar a minha pele estava com cheiro de enxofre. E eu fiquei assim uns 3 dias meio deprimido, sem comer, sem dormir, eu fiquei muito pensativo. Meu filho devia ter uns 4 aninhos, minha filha 2, eu levando aquela vida com família, com tudo, e Deus estava muito longe de mim. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei quase um mês assim, muito quieto, sem falar muito, e eu sabia que aquele sonho era verdade, porque eu tive todas as sensações lá, eu vi, não foi algo, é difícil explicar, mas é algo que é verídico quando você está no mundo espiritual. Deus mostra. E quando a gente veio a sair dessa casa, nós fomos morar aqui perto com a minha sogra, uma casa pequena, e eu já estava dando aula, já estava com muito esforço. Deus foi de novo trazendo alunos, era um de cada vez, ganhando o suficiente para ser sustentado por Deus, porque eu sempre ganhei bem, e aí literalmente Deus teve que me ensinar a viver dependendo dele. Eu, um belo dia, ainda usando droga, olha como a gente é teimoso, um colega que fazia uso também, ele me deixou em casa, e eu já estava quase dormindo, e a esposa dele apareceu tarde da noite, umas 10 horas, 11 horas, procurando esse amigo. E minha esposa falou que ele não estava, que eu já estava dormindo. Então,
Aí eu escutei ela entrando, falou que ela queria conversar com a minha esposa e começou a desabafar. E eu fiquei escutando pela porta. E ela começou a contar tudo que ela passava com o marido, que ela sofria. E eu pude enxergar nesse depoimento dela o sofrimento da minha esposa. Minha esposa já era crente, eu já vi as mudanças que Jesus fez na vida dela. E eu quis muito ir para a igreja que ela estava indo, porque eu vi que ela foi ficando diferente. Esse Deus que ela estava cultuando, eu queria também conhecer. E assim que essa esposa desse amigo foi embora, Deus tocou muito meu coração. Eu fui conversar com minha esposa. E minha esposa, muito calmamente, eu creio que hoje foi pela mão de Deus, ela começou a falar comigo de uma forma tão amorosa, tão doce. E eu me desmanchei. Eu chorei como nunca chorei na minha vida. E ali eu senti como se eu estivesse no lugar dela. Deus me colocou no lugar dela. Para sentir tudo que ela sentia. A vergonha, a humilhação, todas as coisas. E ali, naquele momento, eu só tive uma palavra que eu pude dizer para ela. Porque a Bíblia fala que a gente nunca deve jurar nem prometer. Mas ali no meu coração eu sabia que aquela vida não podia mais continuar daquele jeito. Eu teria que buscar em Deus transformação. E eu falei para ela, meu bem, eu não quero prometer e nem jurar, porque a Bíblia, eu já estava lendo a Bíblia, entendendo algumas coisas, e eu falei para ela, mas você pode ter certeza que daqui por diante acabou. Foram as palavras que eu falei, acabou, chegou ao fim. Naquele momento Jesus me libertou, sem precisar passar um tratamento de abstinência, nada, eu não tive essas crises. E olha que eu usei maconha, eu usei LSD, eu usei cocaína, haxixe, muita coisa, sabe? Então, é muita coisa forte, que era para criar dependência, me deixar sequelas, muita coisa mesmo. E fora álcool, fora cigarro, muitas coisas que a gente, pela estupidez, pela ignorância, a gente faz. Mas naquele momento, em que Deus me mostrou o sofrimento da minha esposa, ali Ele me libertou. Que eu nunca mais, daquele dia em diante, eu sabia que nunca mais ia acontecer. E foi daquele momento até o dia de hoje, já fazem mais de 22 anos. E até eu orava, pedia para Deus se um dia eu senti vontade, que Deus me desse ânsia, nojo. E muitas vezes assim, cheiro de maconha, alguma coisa, quando você sente, passa em algum lugar, alguém está fumando, nossa, aquilo me dá até ânsia. Né? Então Deus fez um processo de libertação na minha vida, foi pela misericórdia dele. E ali eu comecei a buscar a Cristo. Ninguém pregou o Evangelho para mim. Eu não tive pastor que me doutrinou, não tive igreja. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a pedir a Deus, eu e Deus. Eu acho que eu não confiava em ninguém, né? Eu falei que se existisse um Deus que Ele se manifestasse para mim, eu comecei a ler a Bíblia, eu por mim mesmo. Me pedi a Deus a revelação, a interpretação. E Deus foi me dando. Cada trecho que eu ia lendo, Deus ia falando de uma forma, irmãos, eu não sei como dizer para vocês, mas eu ia entendendo, Deus ia me dando esse entendimento. E até que um dia, meu filho estudava num colégio evangélico, eu não tinha nem combustível para levar ele para o colégio. E tinha um casal que eu sabia que ele era evangélico, que nós moramos logo quando a gente casou, antes de ter o primeiro filho, nós moramos num apartamento bem pequenininho, kitnet, e esse casal foi nosso vizinho. E a filha dele estudava nesse mesmo colégio, do meu filho, e levou. Ele se ofereceu para levar o meu filho ao colégio. Minha esposa ligou para ele pedindo carona, ele falou, não, a gente leva. Tal, e ele levou, não só levou e trouxe. E na volta eu queria que ele descesse em casa para conversar isso que eu já estava vivendo e eu não sabia o que era. E sabia que ele era um homem de Deus e que ele conhecia o Evangelho para ele me explicar o que estava acontecendo comigo. E ele desceu, e eu convidei ele para descer, convidei ele para comer uma pipoquinha, a gente conversar, e eu comecei a contar tudo que estava acontecendo comigo. E ele falou, nunca me esqueço, falou, olha, você já está quase nascendo de novo sozinho. Eu falei, mas como assim? E ele abriu a palavra e começou a me explicar como Jesus fala com aquele grande mestre em Israel, Nicodemos, que você precisa nascer de novo, Nicodemos, senão você não vai poder ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta, mas como? Voltar para o ventre da minha mãe? Nascer de novo? Voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus nos criou, além desse corpo,
Ele nos deu um sentimento com esse corpo, a nossa alma, a nossa psique, mas Ele nos deu um espírito. Esse espírito ele é imortal. Esse espírito tem imagem e semelhança de Deus, mas para voltar a Deus, ele precisa conhecer aquele que nos leva a Deus, que é o Salvador, Jesus Cristo. E quando esse amigo me apresentou Jesus, e eu fazia questão, sempre fiz questão, eu falava para ele, aonde está isso na Bíblia? E ele foi me mostrando as passagens. Você precisa aceitar Jesus, aonde está isso na Bíblia? Ele me mostrava. Você precisa confessar Ele com a boca e crer com o coração. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Ele perguntou. Eu era católico, eu falava, é para a salvação, né, dos pecados, da humanidade. Mas não é para a salvação da humanidade, é para a tua salvação, porque nós respondemos pela nossa salvação, cada um individualmente pela sua. E o sangue de Jesus é isso. Ele vem nos perdoar não só do nosso pecado, mas nos trazer a salvação, que é individual. Só que aquilo é muito abstrato quando você ouve, quando você tem um relacionamento com Deus, você vê que você necessita disso também. E foi quando eu, ao conferir todas as passagens da Escritura e ver que eu precisava nascer de novo, eu falei para ele, eu quero esse Deus, eu preciso ser salvo, não só salvo, eu preciso ter uma vida nova, ser um homem novo, eu preciso. E aí ele falou, vamos orar então. Aí ele me chamou para o quarto, era onde dormia meu filho. Nós estávamos dormindo num quarto, morávamos numa casa de 600 metros quadrados de área construída. Estávamos num quarto, e nesse quarto estava meu filho, num cantinho, um berço, minha filha, e uma cama de casal, eu e a minha esposa. E ele nos chamou para esse quarto para a gente orar. Aí ele falou bem assim, eu nunca me esqueço. Então você ora. Eu falei, como que eu vou orar? Eu pensei comigo mesmo. Aí ele falou, não, você pode orar. E aí eu falei, então, Jesus, me ajuda, como é que eu vou orar? E ele falou, lembra dos cultos de oração que você ia? Você não viu o povo orando? Como é que é? Fala direto comigo. E o Espírito Santo me ajudou de uma forma tremenda, porque eu comecei, através do Espírito Santo, a orar, pedir perdão para Deus pelos meus pecados. Falei todos os meus pecados, tudo que eu fazia. Pedi a Deus misericórdia, pedi para Ele quebrar as maldições que esses pecados tinham trazido na minha vida. Pedi, Jesus, entra no meu coração, pedi que Jesus me recebesse, Deus me recebesse como filho, que eu queria aceitar Jesus, eu queria, enfim, receber o Espírito Santo, ter meu nome escrito no livro da vida. Eu comecei simplesmente fluiu, irmãos, aquela oração que é só pelo Espírito Santo. A gente não tem como explicar essas coisas espirituais. Olha, para meu espanto, aquela foi a segunda experiência espiritual depois do sonho do inferno, que Deus desceu sobre minha vida. O Espírito Santo desceu, eu recebi naquele momento. E eu lembro dessa passagem como Moisés estava no deserto e aquela sarça, aquela árvore, aquela folhagem queimava, era um fogo que ardia sobre ela. E aí Deus fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés, que esse lugar que você está é santo, porque Deus estava ali. Deus estava ali, Deus desceu. Meu corpo começou a pegar fogo. Parecia que alguém tinha jogado álcool e tacado fogo. Só que era um fogo que não queimava, que não ardia, que não machucava. Era um fogo que trazia uma paz como eu nunca tinha sentido na minha vida, uma alegria dentro de mim. Eu não senti meus pés no chão, parecia que eu estava levitando. E esse amigo, né, hoje é irmão em Cristo, ele começou a orar em línguas, aquelas línguas estranhas. Eu sabia exatamente o que ele estava falando. Deus começou a falar na primeira pessoa para mim. Eu sabia exatamente o que era o significado. E ali Deus falou na primeira pessoa comigo. Me fez o chamado para o ministério. Foi muito forte. Minha esposa disse que foi entrar no quarto, quase caiu. O tamanho era a presença de Deus. Eu nunca tinha sentido aquilo, nem com droga nenhuma que eu tinha usado na minha vida. Porque a gente às vezes tem o costume de crer vendo, né? A gente tem que crer sem precisar ver. A gente não precisa ver. Porque tem coisas que a gente não suporta ver. Mas a presença de Deus é uma coisa magnífica. Aquilo, eu saí daquele quarto, eu pisava no chão, eu não sentia meus pés, eu flutuava, aquela paz, aquela alegria. Eu fiquei assim uns 3, 4 dias, uma tremenda alegria. E eu sabia que algo novo tinha acontecido, algo de Deus tinha acontecido na minha vida. E, para minha surpresa, em sonho, aquele mesmo anjo veio para mim. E
me pegou, me conduziu e me levou ao céu. E ele falava assim: agora é o lugar que você vai, teu destino na eternidade. E nos dois sonhos, tanto no primeiro como no inferno, no segundo como no céu, eu acordei do sonho muito assustado, os dois, e pedi a Deus uma palavra. Eu sempre peço a Deus uma palavra. E como vocês notaram nesse sonho, no primeiro que eu contei aqui, testemunho, Deus deu exatamente as palavras. Eu nunca tinha lido esses textos na minha vida, de Apocalipse. No primeiro sonho mostrava o lago de fogo e enxofre. E no segundo sonho, que eu não vi Deus, mas eu vi o trono de Deus. Eu vi a água cristalina que desce do trono de Deus, a árvore da vida, o jardim. Eu vi muitas partes ali. E quando eu abri a Bíblia também, Deus me mostrou aquele lugar que todos que creem em Jesus, quando partirem desse mundo, quando morrerem, vão. É maravilhoso, irmãos. Eu fiquei assim em estado de êxtase. Eu fiquei 3, 4 dias na alegria, as pessoas olhavam e perguntavam o que eu tinha. Minha esposa até achou que eu tinha voltado a usar droga de novo, que meus olhos brilhavam, eu sorria o tempo todo. E eu não conseguia falar, de tamanha alegria. E eu queria contar aquilo para todo mundo. Isso já faz mais de 20 anos. E agora, ouvindo todos esses testemunhos na internet, eu vi um rapaz contando desses sonhos, também Deus mostrou para ele esses mesmos sonhos que eu tive. Eu vi de uma menina de 11 anos chamada Esther, que Deus também mostrou esses sonhos para ela. Eu vi de uma menina chinesa, esse mesmo sonho, ela com 10 aninhos, 11 aninhos, Deus mostrou as mesmas coisas. Deus está mostrando porque são os últimos dias sobre a terra. E Ele está querendo alertar todas as pessoas, não importa a idade, que o mundo espiritual ele é real, ele existe, e ele está nos aguardando. Ou a escolha não pode mais ser adiada. Eu cheguei num ponto que Deus teve que me colocar na parede, praticamente. Mas esse testemunho, eu quero que quem ouça esse testemunho entenda que não é mais para se prolongar o tempo de ficar sem receber Jesus. Você precisa fazer sua escolha agora, se possível hoje, porque de tudo que Deus está me mostrando, tem muitas coisas. Eu vou procurar aqui resumir, talvez eu grave mais um vídeo, não sei. Deus tem me mostrado muitas coisas, e Deus tem me mostrado que também o arrebatamento está iminente, está próximo, e como será terrível para as pessoas que ficarem nesse mundo, porque o Espírito Santo vai ser retirado desse mundo. As perseguições, as torturas, as pessoas vão sofrer, até os animais de estimação vão se tornar feras, vão atacar as pessoas, vai se tornar um caos, a destruição. Deus me mostrou claramente que nós estamos entrando no 6º selo de Apocalipse. Se você quiser conferir, Apocalipse 9, o 6º selo é muito sério, e é o penúltimo selo, e depois vem as trombetas. E se você ler, são 7 trombetas, as 4 primeiras são catástrofes que o planeta vai sofrer, graves, terremoto no planeta todo. A primeira trombeta é um asteroide, é uma montanha de fogo, está lá, é um asteroide. A segunda é um planeta quase que se choca com o nosso, chamado Absinto, chamado também de Nêmese, é a segunda trombeta. A catástrofe vai ser terrível, porque vai sobrar poucas pessoas vivas, a água potável vai acabar, a vegetação praticamente, o solo vai ficar contaminado, as pessoas vão sofrer não só a perseguição por causa do anticristo, mas fome, vão passar todo tipo de sofrimento, e se converter nesse período vai ser mais difícil, porque primeiro, quando o Espírito Santo é retirado da terra, quem vai dar entendimento para as pessoas? Como eu tive aquele entendimento, eu tive os sonhos, quem deu foi o Espírito Santo. Quem vai dar? Você vai pregar, alguém vai pregar e falar do amor de Jesus, as pessoas vão ter que, talvez pelo medo, se converterem, não sei, mas é muito perigoso deixar para depois, assim como foi comigo há 20 e poucos anos atrás. Eu gostaria de ter me convertido
quando eu era jovem, adolescente, eu não teria passado a metade das coisas que eu passei na minha vida. Não teria sofrido como eu sofri.